Lutas em animes foi sempre muito popular. Lutar, batalhar e etc. sempre foi presente na história da humanidade, seja fisicamente, em batalhas de corpo a corpo ou até mentalmente, seja para ver quem vai ser o primeiro a se manipular, tipo Death Note, seja para montar estratégias para enganar o inimigo. E falando em estratégia, ela sempre foi muito útil, ao mesmo tempo desafiadora, por ter que fazer a pessoa tentar prever a mente do inimigo, e ao mesmo tempo usar disso ao seu favor. Mas claro que nem sempre tudo sai como planejado, ainda mais para inimigos em desvantagem que tinham que pensar dobrado para poder sair da situação precária. Porém, e se nós pegarmos tudo isso que eu falei e misturar tudo? Uma luta corpo a corpo, mas que ambos os lados têm que pensar em como derrotar o outro. Pois se um inimigo notar o plano do adversário, tudo pode dar errado. E os dois lados estão em desvantagem e são tão vulneráveis quanto o oponente, ao mesmo tempo que saem no soco. Isso, meus amigos, é a luta do Kaiô versus os heróis do Rank A. Uma das lutas mais maneiras da segunda temporada de One Punch Man, que por mais que não tenha heróis tão fortes assim, não tinha o fato de ser uma luta muito foda e que também define a mensagem e o significado que a série quer passar. E também ver personagens que estão em força mediana tendo que ultrapassar os limites para vencer é sempre muito foda. Mas primeiro eu preciso recapitular quem é Kaiô, ou melhor, de que obra ele é. Bom, ele é de One Punch Man. O universo de One Punch Man é aquele clássico mundo de super-heróis, onde você pode nascer com um poder zica, desenvolver um ou só ser um ciborgue mesmo. Heróis os mais fracos até os mais fortes. Só que esses heróis são separados em classes, do mais merda até do S. E por ter essa diferença de ranking, muitos heróis são menosprezados, mesmo tendo boas intenções de ajudar os outros, pois nesse mundo de heróis são vistos de maneiras bem comerciais. Aqui você não fica popular pelo seu nível de bondade ou bravura, mas sim por simplesmente a sua força e fama, pois o mundo não tá nem aí se você é bom ou não, pois os heróis aqui viraram algo só comercial. Só que claro, para ter heróis precisa ter seus vilões, e para isso temos os monstros, que como o nome já diz, são monstros que podem já ter nascido assim, ou humanos que tiveram seu coração corrompido de ódio e se transformaram em um. Eles geralmente vão atrás de presas humanas e causam caos e matam uma porrada de gente. E quanto ao Kaiô é um dos aprendizes do Bank, um mestre das artes marciais, e que cuidou de Kaiô para o treinar. Mas Kaiô sempre foi um moleque meio incompreendido, seja na escola ou qualquer lugar que ele ia, todos da sua volta pareciam odiar. Ele parecia não ser desejado em nenhum lugar, e por causa disso, por sua falta de compreensão, Kaiô começou a assistir programas de super-heróis. Só que ele não assistia pelos heróis, mas sim pelos monstros. Pois igual Kaiô, monstros eram mal vistos pelas pessoas, vistos como um erro. E mesmo que Kaiô não era igual a eles, já que os mesmos matavam um monte de gente inocente, Kaiô era só uma criança. Uma criança que quando viu que os heróis eram amados e monstros odiados, Kaiô se viu nos monstros. E assim começou a torcer por eles, já que o mesmo era odiado. E essa obsessão de Kaiô se tornou ainda mais forte depois que ele contou para as outras crianças que ele torcia para os monstros, onde elas não só achavam esquisito, como também forçavam Kaiô a participar da brincadeira de herói. Só que ele não era herói, mas sim um monstro. E assim o mesmo era espancado pelas crianças, enquanto chamavam de monstro. Então o que antes era admiração, virou obsessão. Pois vamos entrar na cabeça do Kaiô. Imagina as pessoas que se auto-rotulam de heróis, te tratam igual lixo e te chamam de erro da sociedade. O que era para ser um símbolo de esperança, se tornou um inferno para Kaiô. É óbvio que o Kaiô, na sua fase de crescimentos ideais, vai ter um pensamento meio fudido, porque se os certos fazem aquelas coisas com ele, então eu vou ficar do lado oposto deles, já que os mesmos nunca me trataram bem e muito menos são os certos da história. E Kaiô também realmente quer virar um monstro, mas claro, com trabalho duro, derrotando herói por herói. Levando em conta isso, Kaiô abandonou o treino com Bang aos seus 18 anos e parte para se tornar o maior monstro de todos, e assim derrotar todos os heróis. A primeira aparição de Kaiô é na busca de novos heróis para combater uma possível ameaça de monstros que podem vir, e com isso tem muita gente lá. Mas segundo o próprio Kaiô, muita gente fraca, porque Kaiô achou o momento perfeito para brilhar, e assim para passear para a fansaga dele sem medo, e sem mais nem menos Kaiô derrota todos dali, e deixa claro que ali era só o começo. Esse início é perfeito, mas mostra como Kaiô é um personagem com presença, porque aquele é sim, aquele clássico personagem B10 e tal, mas eu acho que não é só isso que faz personagem marcante, mas sim o fato dele ser muito carismático. O fato dele de a onda do inimigo ao mesmo tempo não ser um irritante pro telespectador é maravilhoso, pois isso faz com que cada momento dele brilhe, por ele ter muito carisma, e assim imediatamente você gosta do personagem. E também tem uma cena do Kaiô encontrando membros de uma organização de monstros, falando que querem que o Kaiô coma uma fruta que o transformará em monstros, e assim se juntar a eles. Mas Kaiô não quer muita ajuda e muito menos um caminho fácil, ele quer virar um monstro do jeito difícil, pois mostra que o personagem é bem talentoso e dedicado, mas que tá no caminho errado. Conforme os episódios vão passando, Kaiô vai derrotando mais personagens, apanhando de outros, até que ele conhece um certo personagem que é bem útil nesse vídeo. Esse é o Tagio, uma criança que é viciada em heróis.
ele é um baita fã deles. E de início não parece ter muito a ver com o Kyle, mas só de início, Kyle encontra um moleque numa praça, e Kyle vê uma coisa interessante, que é o livro que Kyle estava segurando. Um livro sobre todas as informações de super-heróis e de monstros. Esse livro é tipo a Wikipédia. E já que se baseia em heróis e monstros até, o Kyle se interessa nisso, porque se tem todas as informações, também tem as fraquezas, e inclusive dá pra entender como os ataques funcionam. E também mostra como heróis viraram algo comercial, eles expõem até mesmo os próprios ataques deles. Ele conversa um pouco com o Taio, e ele pede até pro Taio emprestar o livro pra ele por uma semana, mas é óbvio que o moleque não deixa, porque o livro é uma relíquia pra ele. Porém, conforme mais o Kyle vai enfrentando os heróis, mais ele vai encontrando o Taio por coincidência. E é óbvio que ele vai sempre pedir o livro dele, mas nunca consegue. Esses dois personagens vão desenvolvendo uma amizade de irmãos mesmo. Só que por enquanto, eles são só conhecidos. Até que certo dia, Kyle encontra King, que pra quem não sabe, King é o herói de classe S, que todo mundo acha que é o herói mais forte, mas que na verdade só esteve perto de monstros derrotados por outros heróis e tomou o crédito. Então ele é só uma pessoa comum, mas Kyle não sabe disso. Ele vai até o King numa luta, mas Satama tava no lado, que é o protagonista do anime e também uma sátira dos personagens fortes de anime. Ou seja, ele é um personagem feito para ser mais forte por ser uma sátira. Ele não tem power scaling, porque ele é mais uma crítica, até zomba disso. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. E você forte, ele manda o Kyle pra puta que pariu. Ficou tão feio pra ele que ele teve que se abrigar numa casa abandonada e descansar. Só que essa casa é o lugar onde o Taio e seus amigos ficavam. Só que o Taio é mais uma criança mal desejada. Ele é constantemente maltratado por eles. E a galera obriga ele a tirar o Kyle de lá. Quando o moleque chega, ele encontra o Taio e se treme na base. E fala quase desmaiando pro Kyle sair dali, porque a molecada tava obrigando ele a falar isso. O Kyle já fala que ele já ia saindo dali mesmo. E também fala que o moleque devia ter mais autoestima e não deixar os moleques tirarem sarro dele. E o Kyle ia até falar um conselho pro moleque. Mas imagina só, chegam os heróis da classe A num grupinho pra deter o Kyle. E é aqui que uma das lutas mais da hora do anime acontece. Kyle vai saindo da casa sem saber dos heróis, porém ele nota que estão cercados e pede pro moleque de um guia de heróis mostrar o guia pra eles. Faz um buraco na parede de nossos heróis. Com Kyle sabendo das habilidades dele, ele sai da casa, pede pros heróis não atirarem no abrigo e Kyle já mete o papo de que vai meter a porrada em geral. E assim a luta começa. Porém, Kyle nota uma coisa. Quando vai atacar um, nota que os heróis têm uma estratégia, que como estão em grupo, eles não vão deixar o Kyle atacar. E essa é a graça dessa luta. Estratégia. Como o Kyle tá machucado, ele já não está no seu 100%. E os heróis sabem que precisam de uma estratégia para deter ele. Essa luta gira em torno de estratégia. Cada passo falso pode acabar ferrando para algum lado. Tem heróis por todo o ângulo. Se o Kyle for muito longe, ele é atacado por flechas. Elas são recarregadas por um suporte. E se Kyle for atrás dele, o suporte foge e Kyle é atrapalhado em um combate em curta distância pelos outros. Kyle está cercado. Ele tem que pensar em algo. Ele tem que pensar numa estratégia. Eu sempre amei lutas com estratégias. Eu acho genuinamente melhor que uma batalha de poderzinho. Acho que só pede uma batalha mano a mano séria mesmo, de igual para igual. Mas ainda amo esse tipo de luta. E mostra a parte da inteligência de heróis do Kyle. Já que as lutas de One Punch Man até então era mais o herói estando tudo de si no combate e alguém acaba apanhando, ou o Saitama até lutando todos com um soco só. Isso não é algo ruim, mas é sempre bom dar uma inovada como foi essa luta. Kyle vê essa luta como um dos passos que ele tem que dar para alcançar o potencial de virar um monstro. E ele começa a dar o seu melhor. Ele soca a bola gigante no Chapolin que usava ela contra o Kyle. Corta uma parte da lâmina de um dos heróis, usa para se defender das balas e usa até escudo humano. Ele não usa só as armas dos inimigos contra eles, como também descobre o tempo que as flechas foram na direção de Kyle. Kyle usa muitas estratégias aqui. Usa até as raízes das árvores da floresta para desestabilizar os oponentes. E até seguir um deles para os outros não atirarem. Então sopra apenas um. Isso é exatamente perfeito para o último herói que tem armas de fogo potentes. Mas ele aponta na frente de Kyle, que atrás dele tem uma casa onde tem a criança. Kyle até tenta avisar, mas o herói não acredita obviamente, apesar de ser verdade. Então Kyle, em vez de desviar dos tiros, ele defende todos eles para não acertar na casa. Isso é a prova que o Kyle tem um bom coração. Ele não é só um monstro que sai atacando inocentes, apesar de que também às vezes é assim. Ele em várias situações consegue ser mais humano que o próprio herói, que mesmo que se o aviso fosse mentira, ele ainda teria arriscado a possibilidade de ser verdade simplesmente para matar o Kyle, mesmo se essa suposta criança morresse, apesar dele achar que fosse mentira. Porém o herói da classe A
fala um discurso interessante. O Kaiô a luta inteira fica falando como os heróis da classe S são os heróis mais ameaçadores e de como os outros são uma merda. Mas isso não é só uma visão do Kaiô, essa também é uma visão da sociedade, onde eles não ligam nem por classe A, mesmo que eles também sejam heróis, mesmo que eles também salvem vidas. O herói também fala que os heróis daquela luta queriam provar que eles também são úteis, que eles também são heróis, e que não importava qual classe eles eram, herói é herói. O recado que One Punch Man quer passar pro leitor são várias, mas uma das principais é como olhar sobre heróis é algo vago. Enquanto tem vários heróis de classe C que realmente são heróis, como um ciclista que sempre ajuda quem precisa, é muito humilde, tem vários heróis de classe S que só ligam pros status, menosprezam quem é de nível baixo, e mesmo tendo heróis que realmente ajudam os outros, a sociedade não liga pra isso, mas sim por quão forte a pessoa é, por quão bonita ou famosa ela é. No mundo de One Punch Man, a palavra herói perdeu o seu sentido. No meio de tanto herói falso, essa luta só mostra como as pessoas querem provar seu valor. De um lado, uma pessoa quer ser um monstro e provar seu valor e ser temido pela sociedade. De um outro, heróis menosprezados que querem provar seu valor e que também podem ajudar. É por isso que essa é uma das melhores lutas de One Punch Man, de como ela representa a obra. Porque aqui, a mensagem é sobre herói ser herói, e não apenas um símbolo comercial. Se você gostou, já deixa seu like e se inscreve. E também se quiser me incentivar mais, doa no meu Pix. Vai dar na descrição Live Pix ou até no comentário fixado, isso ajuda muito.